Fala pessoal que nos acompanha aqui no Instagram, tranquilo? Como é que vocês estão? Boa tarde, 17 horas. Como sempre, aquela perguntazinha inicial aí que eu faço toda a transmissão, porque de vez em quando o Instagram fresca. Estão me ouvindo de boa? O som tá ok? Tá chegando legal? Vão dizendo aí pra mim se o som tá ok pra gente poder começar o nosso bate-papo aqui. Zezinho tá por aqui, boa tarde, Zezinho. O Estênio, cortei, cara. Eu fico agoniado de cabelo grande, aí passei a máquina aí pra dar uma aliviada aí. Dami Ferreira tá por aqui, Emanuele Marinho, boa tarde. Manuele Rebouças, boa tarde. A Carol Beatriz tá dizendo que tá ouvindo de boa. Então tá bom. Então a galera tá ouvindo de boa aqui, vamos começar. Foi, o Zacarias tá dizendo que eu dei uma tapa, mas foi desde sexta-feira, desde quinta-feira passada que eu dei. Já tá começando a crescer de novo, passei a máquina 3. Bom, vamos lá então. Como eu anunciei mais cedo, o objetivo dessa live é nós fazermos uma análise da imputação penal ou de eventuais imputações penais possíveis que foram feitas no pedido feito pelo Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, ao STF para abertura ou não de inquérito policial para averiguar tanto a veracidade das informações e das notícias que foram prolatadas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Sérgio Moro, contra o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ou a falsidade dessas informações. Na própria sexta-feira próxima passada, sexta-feira da semana passada, o Procurador-Geral da República, ele ingressou, na verdade, a Procuradoria-Geral da República, representado pelo Procurador-Geral da República, ingressou no STF com um pedido de instauração de inquérito para averiguar tudo que o ex-ministro Sérgio Moro tinha dito. E o meu objetivo aqui é fazer uma análise jurídica sobre aquilo que eventualmente poderia ou não estar caracterizado de crime imputado nas palavras do senhor Sérgio Moro e não sendo comprovado, como o próprio Augusto Aras diz, quais eventuais crimes o senhor Sérgio Moro teria cometido. Como eu sei que isso é um tema que trespassa o direito penal, trespassa o processo penal, eu quero deixar claro para vocês que eu vou fazer juízo de valor meramente jurídico. A minha análise aqui vai ser única e exclusivamente uma análise jurídica. Eu não vou aqui atentar ou adentrar questões de cunho político, quem está certo, quem está errado. Eu vou me valer do direito penal, do processo penal e, claro, de forma tangencial e quando necessária, do direito constitucional e do direito administrativo, não como foco, mas como elementos de sustentação, de justificativa de uma análise jurídico-penal. E peço a vocês que tenham a maturidade para isso. Peço a vocês que entendam que o que eu vou falar aqui não é em defesa ou em acusação de quem quer que seja. Não é em defesa ou acusação de A ou de B. Eu vou analisar fatos à luz de uma legislação vigente, de uma série de precedentes do próprio STF, e se esses fatos beneficiam ou prejudicam A, B ou A, isso não cabe a mim discutir. Cabe a mim fazer a análise. Então eu conto com essa maturidade de todos vocês que me acompanham, ok? E aí vou paulatinamente, e na medida que eu for explicando, dou uma pausa, vocês fazem as perguntas de vocês para que a gente possa responder, mas primeiro me permita explicar. Primeira colocação, por que foi feito um pedido ao STF de abertura de inquérito? Porque, no entendimento do senhor Augusto Aras, no entendimento do Procurador-Geral da República, na fala, na entrevista dada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Sérgio Moro, ele, na sua fala, fez imputação de crimes comuns, é bom que se diga, de crimes comuns contra o presidente da República. O presidente da República, por óbvio, ele goza de competência por prerrogativa de função. Em infrações penais comuns, ele só pode ser apreciado pelo STF. E é óbvio que um inquérito policial que venha a envolver o presidente da República ou qualquer outro que goze de competência por prerrogativa de função perante a nossa Suprema Corte,
esse inquérito só pode ser instaurado com a vênia prévia da corte. Não é possível, de novo eu estou negando, não é possível uma instauração de inquérito policial contra quem goze de competência por prerrogativa de função perante o Supremo, se não existir a autorização prévia do próprio Supremo. Por isso que o Augusto Aras fez esse pedido, fez essa petição ao STF. O procedimento está correto, o procedimento está escorreito, o procedimento é exatamente esse. Por quê? Porque depende de autorização do Supremo. E aí, no sorteio, caiu na mão do decano Celso de Mello. Caberá ao excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello averiguar se existe justa causa prévia. O que é justa causa prévia? Caberá ao decano Celso de Mello averiguar se, naquilo que foi dito pelo então ministro Sérgio Moro, agora ex-ministro Sérgio Moro, existe prova de materialidade e indício de autoria. Se você tiver aí uma prova de materialidade, uma possibilidade de composição, como é mais correto, uma possibilidade de composição de prova de materialidade e a existência de indícios razoáveis de autoria, o ministro Celso de Mello pode deferir pelo recebimento, ou seja, aceitar o recebimento e solicitar à Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, que instaure o inquérito. Ou caberá também a possibilidade do ministro Celso de Mello, entendendo pela não existência desses indícios, ele rejeitar o pedido e simplesmente a história morrer ali em relação ao presidente da República. Porque, veja, as acusações foram feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro em relação ao presidente da República. Então é possível o deferimento ou indeferimento do inquérito em relação ao presidente da República. Em sendo indeferido o inquérito em relação ao presidente da República, ainda será possível a instauração, se assim entender o STF, será possível a instauração de investigação contra o ex-ministro Sérgio Moro para averiguar os motivos que o levaram a falar aquilo. Ou, em sendo recebido o pedido e o inquérito sendo instaurado, é possível que, na mesma investigação, se avalie a conduta do presidente da República e a conduta do ex-ministro Sérgio Moro. Então o procedimento está correto, mas vai depender da decisão do excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello pelo recebimento ou pelo indeferimento. Segundo ponto. Aqui, nesse segundo ponto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. O inquérito estando instaurado, caberá ao órgão de investigação, que nesse caso há de ser, ao meu entender, a Polícia Federal, em buscar, primeiro, junto a quem prolatou a notícia crimes, a quem deu a informação de eventual prática de crime, que é o senhor Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, caberá à Polícia Federal diligenciar junto a ele para que ele apresente as provas do que está falando. Ou, não sendo possível ele apresentar as provas do que está falando, a Polícia Federal poderá diligenciar por outros meios para tentar encontrar essas provas. Eu tenho visto muitas pessoas falando o seguinte, eu tenho visto muitas pessoas dizendo o seguinte: o ônus probatório cabe a quem acusa. Logo, o ex-ministro Sérgio Moro tem a obrigação de provar tudo o que ele está dizendo neste momento. Não é bem assim o raciocínio, tá, pessoal? Esse raciocínio aí, ele tem uma falha procedimental gigantesca. Quem está adotando esse raciocínio está seguindo uma falha procedimental gritante. E mais uma vez, eu não estou para defender A nem B, eu não estou para acusar A nem B. Eu estou para fazer uma análise técnica do fato. Efetivamente, no processo penal, o ônus probatório cabe a quem acusa. Isso é um fato, isso é inequívoco. Eu vou repetir. No processo penal, o ônus probatório cabe a quem acusa. Só que nós temos que ficar ligados que nesse momento não há processo ainda. Nós estamos em fase pré-processual. Nós estamos em fase de início da persecução para a hipótese de existência de diligências administrativas policiais. Traduzindo isso em bom português, não tem processo ainda. De novo, não tem processo ainda.
Logo, caberá ao ministro Sérgio Moro fornecer, o ex-ministro Sérgio Moro fornecer os elementos que, segundo o seu entendimento, possam facilitar a autoridade policial em ter um inquérito policial com provas ou, não sendo fornecido por parte do ex-ministro Sérgio Moro, é possível que as diligências da Polícia Federal busquem outros elementos probatórios. Lembrando uma coisa que eu vou falar lá na frente. Se lá na frente se chegar à conclusão de que não é possível se provar ou demonstrar aquilo que foi dito pelo ministro Sérgio Moro, ou que ele fez esses tipos de colocações, dando causa à instauração do inquérito, se o inquérito vier a ser instaurado. Eu estou partindo da premissa que o inquérito venha a ser instaurado, porque se não vier, acabou tudo. Está resolvido, não tem o que se discutir. Se ficar comprovado que o ex-ministro Sérgio Moro fez essas inlações e não havia prova nenhuma, era meramente uma ideia da cabeça dele, e nem no curso das investigações nenhuma prova foi aferida, é possível que no relatório de conclusão do inquérito haja um indiciamento dele, certo? Em sendo instaurado o inquérito e a autoridade policial chegando à conclusão de que não há provas ou que não há fatos por ele narrados, poderá existir o indiciamento ao final com o relatório de conclusão do inquérito policial. Não do presidente da República, mas sim do ex-ministro Sérgio Moro. Em existindo a apresentação e a comprovação do instrumento probatório, o indiciamento pode ser em detrimento do presidente da República. Mas que fique claro que essa ideia do ônus probatório caber a quem acusa presume a existência do processo. E o processo se inicia com um eventual recebimento da denúncia e citação do réu. A gente ainda está em fase pré-processual, ok? Terceiro ponto que é importante. Eu tenho visto muitas pessoas falarem o seguinte, mas veja, professor, essa investigação ela não poderia ser conduzida pela Polícia Federal caso o decano Celso de Mello assim o decida. Eu quero deixar bem claro mais uma vez que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor antecipado. Eu estou partindo da premissa jurídica de que o ministro Celso de Mello venha a receber. Eu não estou dizendo que ele tem elementos para receber. Por que é que eu estou partindo dessa hipótese? Porque se o ministro Celso de Mello disser que não vai aceitar a instauração do inquérito, acabou. Não tem o que fazer ali em relação ao presidente da República, não tem o que investigar em relação ao presidente da República. Restará a possibilidade de um novo inquérito, mas aí já não depende mais do STF, em detrimento do ex-ministro Sérgio Moro. Agora, para que eu possa fazer toda essa análise jurídica, eu tenho que criar uma hipótese. A hipótese é que o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, vai autorizar a investigação da Polícia Federal, beleza? Aí vem mais um detalhe. Algumas pessoas questionaram, mas professor, a Polícia Federal é órgão do governo, ela vai investigar o próprio governo? Isso é um outro erro. A Polícia Federal não é órgão do governo, é órgão de Estado. E eu tenho visto muitas pessoas falarem besteiras sobre a Polícia Federal. E é justamente por isso que eu gostaria de abrir um parêntese aqui importante com vocês. Galera, essa história de que é possível se quebrar a autonomia da Polícia Federal porque há a troca de um diretor-geral, de um diretor administrativo, quem defende uma tese dessa, quem abre a boca para falar uma tese dessa, não conhece a estrutura de funcionamento da Polícia Federal. Desculpe, essa defesa da nossa Polícia Federal, que é uma das instituições mais conceituadas desse país, precisa ser feita. O que eu tenho visto de gente que não tem a menor noção da estrutura de funcionamento da PF, falando besteira ao longo desses 3 últimos dias e atacando a Polícia Federal, não está no gibi. A Polícia Federal ela é um órgão de Estado. Por mais que o poder político queira, porque uma coisa é querer, outra coisa é conseguir. Por mais que o poder político queira, em hipótese, eu não estou acusando ninguém, eu estou sempre analisando em hipótese jurídica. Por mais que o poder político queira interferir na Polícia Federal, a Polícia Federal ela tem mecanismos de blindagem que não foram criados agora, que não foram criados nos governos passados, mas que vêm sendo criados desde o processo de redemocratização. O diretor-geral da Polícia Federal, ele muitas vezes ele não tem acesso
as diligências em andamento de inquéritos feitos pelos delegados de Polícia Federal. Se fosse uma polícia civil, com todo o respeito, a possibilidade de ingerência era maior, porque nem todas as polícias civis têm essa blindagem que a Polícia Federal tem. Mas a Polícia Federal é um órgão de Estado e assim deve permanecer, ela é extremamente blindada. A alteração de órgãos administrativos e de diretores não significa necessariamente que vai existir nenhum tipo de ingerência em investigação, por um motivo muito simples. A Polícia Federal já passou por esta situação várias outras vezes. Se você vem ali desde a época do governo do José Sarney, todos os governantes, desde a época do Sarney, todos os políticos, de uma forma ou de outra, tentavam condicionar as investigações das operações da Polícia Federal. E isso não aconteceu porque a Polícia Federal ela se blinda. Ela é um órgão extremamente blindado. E a Polícia Federal ela não responde a órgãos políticos. Ela responde ao Ministério Público. Eu vi uma pessoa dizendo assim, a Polícia Federal pode arquivar um inquérito policial se o diretor-geral pedir. Isso é besteira, chefe. A Polícia Federal não pode arquivar um inquérito policial se o diretor-geral pedir, seja o diretor A, B, C ou D. Arquivamento de inquérito só pode ser feito a pedido do Ministério Público. O controle externo da Polícia Federal é feito pelo MP. Se alguém quer intervir na atuação da Polícia Federal, não tem que controlar a direção da PF, tem que controlar o Ministério Público Federal. De novo, se alguém quiser controlar ou interferir efetivamente nos resultados da atuação da PF, precisa intervir no Ministério Público Federal. Por quê? Porque os inquéritos da Polícia Federal são enviados ao MPF. Só quem pode pedir o arquivamento do inquérito é a Procuradoria, é o Ministério Público. E só quem pode ofertar denúncia com base nesse inquérito é o Ministério Público. Quando o inquérito sai da Polícia Federal e vai para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal tem três opções. Primeira opção, ele pede o arquivamento do inquérito. Se ele pedir o arquivamento do inquérito, esse pedido de arquivamento vai para o juiz, que pode concordar ou não com esse pedido. Se o juiz concorda com esse pedido, está arquivado o inquérito. Se o juiz não concorda com esse pedido, vai mandar para o procurador-geral para que o procurador-geral decida se vai insistir no pedido de arquivamento, oportunidade que o magistrado está obrigado a arquivar, ou se vai ofertar denúncia, insistir fazer com que aquele inquérito vire uma ação penal. Então perceba, para se arquivar um inquérito policial, não depende, de novo, para se arquivar um inquérito policial, e aí pessoal, mais uma vez, eu evito olhar para as mensagens, mas bicho, se você não tem maturidade para entender uma análise jurídica, se você não tem maturidade para escutar uma análise técnico-jurídica, saia da live. É um pedido que eu lhe faço. Saia da live. Não venha complicar a minha live aqui não, porque eu estou tentando fazer uma análise técnica, ok? Bom, então vamos lá. Se a Polícia Federal faz um inquérito, esse inquérito obrigatoriamente é encaminhado para o Ministério Público Federal. Chegando lá, o que é que o MPF vai fazer? O MPF pode pedir o arquivamento. Ok. Se o Ministério Público pedir o arquivamento, esse arquivamento não é automático. Esse arquivamento vai para o juiz. Chegando na mão do juiz, caberá ao juiz decidir se aceita o pedido de arquivamento ou se encaminha os autos do inquérito ao procurador-geral para o procurador-geral decidir. Chegando na mão do procurador-geral, o procurador-geral pode insistir pelo pedido de arquivamento, que por óbvio o pedido de arquivamento vai ter que ser acolhido pelo magistrado, ou ofertar denúncia. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, o Ministério Público pode simplesmente denunciar. O Ministério Público pode pegar os autos do inquérito, entender que ele está bem relatado e oferecer denúncia. Terceira hipótese, o Ministério Público Federal pode devolver os autos do inquérito policial para novas diligências, desde que, nesse caso, ele indique quais são as novas diligências que ele quer. Deixa eu ver que horas são.
desde que nesse caso ele indique quais são as novas diligências que ele quer. Não pode ocorrer a chamada devolução inominada. O que é a devolução inominada? Simplesmente devolver os autos e dizer investigue mais, porque isso seria empurrar com a barriga e seria fazer corpo mole. Se houver uma devolução, é preciso que no termo de devolução do inquérito do MP para a Polícia Federal seja indicado o que é de diligência que o Ministério Público quer que seja feita. Eu quero que faça essa diligência, eu quero que repita essa prova pericial. A devolução tem que ser com indicação específica e não inominada. Então, com todo o respeito aos homens e mulheres que compõem a Polícia Federal, eu deixo aqui a minha solidariedade. Porque as pessoas que acham que os delegados de polícia, que aquelas pessoas que estão atuando na ponta, os policiais federais, eles podem ter de alguma forma a sua atuação limitada pela alteração de um cargo administrativo. Essas pessoas não sabem o histórico de luta da própria Polícia Federal, cortando na própria carne ao longo de muitos anos para se blindar. E o controle externo não é político, o controle externo é do MP. É por isso que, se alguém quiser controlar a Polícia Federal, precisa controlar o Ministério Público Federal. A única forma de controlar os efeitos da atuação da Polícia Federal, de novo, a única forma de controlar os efeitos da atuação da Polícia Federal é controlando o Ministério Público Federal. E, por óbvio, não me parece que ninguém esteja questionando que o Ministério Público Federal esteja sob controle de quem quer que seja. Então, premissa lógica, falar que a Polícia Federal pode sofrer algum tipo de ingerência seria dizer que o Ministério Público Federal está também sob ingerência política. Ok? Bom, feita essa análise procedimental, agora nós podemos passar para a análise material, beleza? Qual é a análise material? Quais foram os crimes que foram indicados no pedido de instauração de inquérito para serem objeto de investigação? Eu vou ler aqui o que está escrito no pedido da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República fez uma transcrição da fala do ex-ministro Sérgio Moro. De novo, a Procuradoria-Geral da República fez uma transcrição da fala do ministro Sérgio Moro e, segundo o Procurador-Geral da República, se o ministro Moro tiver dito 100% de verdade e for possível provar tudo isso, seria necessário a investigação por parte do presidente da República dos seguintes crimes: falsidade ideológica, 299 do Código Penal; coação no curso do processo, 344 do Código Penal; advocacia administrativa, 321 do Código Penal; prevaricação, 319 do Código Penal; obstrução de justiça. Pessoal, um detalhe: tipificaram errado no pedido da PGR o crime de obstrução de justiça. Se você pegar o documento que foi protocolado junto ao STF, o crime de obstrução de justiça está tipificado errado. Colocaram que era obstrução de justiça nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei das Organizações Criminosas. O artigo 1º da Lei das Organizações Criminosas não tem parágrafo 2º. Na verdade, é artigo 2º, parágrafo 1º. A tipificação aqui está errada. Artigo 2º, parágrafo 1º. E não como está no termo da PGR, ok? O que nos parece que nos permite pensar, nos permite imaginar que esse pedido foi feito de forma muito assodada. Porque você vê uma falha de tipificação por parte da Procuradoria-Geral da República em algo tão sério assim, só se justifica, por óbvio que não é falha de conhecimento, por óbvio que é um erro material e que seria suprido com uma simples correção, mas foi muito rápido. Aconteceu 11 horas da manhã, a entrevista 3 horas da tarde estava protocolado o pedido, mas fazendo essa correção é obstrução de justiça nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei das Organizações. Corrupção passiva privilegiada, parágrafo 2º do 317 e
Em relação ao Moro, a possibilidade de denunciação caluniosa, 339, e crimes contra a honra, tá certo? Do 138 ao 140, calúnia, difamação e injúria. Vamos aqui analisar, com base exclusivamente no que está relatado, vamos analisar cada uma dessas imputações. A começar, seguindo a ordem aqui, pelo crime de falsidade ideológica. Falsidade ideológica é crime contra a fé pública, que está lá no artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Deixa eu pegar aqui rapidinho o artigo 299 para eu ler a integralidade do dispositivo. 299 do Código Penal, falsidade ideológica. Eu estou lendo o código aqui, eu estou lendo a letra da lei, tá certo? Omitir em documento público ou particular declaração que dela devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena de reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público que comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte. Bom, se o pedido de investigação é por falsidade ideológica, a tipificação está errada da Procuradoria-Geral da República. Não deveria ser caput do 299, deveria ser 299, parágrafo único. Mais um erro material que demonstra que não houve sequer uma revisão nesse pedido antes de ser protocolado junto ao STF. Por que é que se suscitou, se aventou a possibilidade de falsidade ideológica? Por dois motivos. No termo de exoneração, que foi então, até a sexta-feira, diretor-geral da Polícia Federal, no termo de exoneração, diz que a exoneração dele foi a pedido, certo? E tem a assinatura eletrônica do presidente da República e do ministro de Estado, que é o senhor Sérgio Moro. O questionamento é que não teria sido a pedido e que o ministro Sérgio Moro não teria feito a assinatura eletrônica. Para que a gente possa fazer essa análise, nós temos que abrir um outro parêntese. Esse outro parêntese é de mérito constitucional e que vai nos ajudar na análise do tipo penal. Qual é o parêntese de mérito constitucional? A exoneração ou a nomeação do diretor da Polícia Federal é ato privativo do presidente da República. Existiu uma discussão muito grande nesse final de semana se quem nomeava o diretor-geral da PF era o ministro da Justiça ou o presidente da República. Essa discussão é inócua. De novo, essa discussão é inócua. Em termos jurídicos, que é o que eu estou analisando, e não adianta, mas é porque não sei quem prometeu não sei quem. Isso é política, eu não estou discutindo, eu estou discutindo em termos jurídicos. Em termos jurídicos, é taxatividade normativa. Quem nomeia ou exonera diretor de Polícia Federal, como de qualquer outro cargo de confiança, como de qualquer outro cargo de comissão, é o presidente da República. Se o presidente da República tinha combinado uma coisa ou outra, isso eu não vou discutir. Juridicamente, a exoneração ou a nomeação é privativa dele. Ele nomeia quem ele entender razoável e exonera quando entender razoável. Então, a legalidade da exoneração como um todo é incontesta. De novo, a legalidade da exoneração como um todo é incontesta, ok? Agora, essa exoneração se discute se ela teria sido a pedido ou não. Veja, não é possível, com as informações que nós temos hoje, não é possível se saber se houve dolo nesta situação. Por quê? O crime de falsidade ideológica presume finalidade especial de agir. Cuidado que esse é o ponto que ninguém está analisando. As pessoas estão fazendo uma análise porque estão vendo no Twitter, só que quando você cai no direito material, você tem que ir um pouco mais a fundo. O crime de falsidade ideológica é crime que só pode ser praticado dolosamente e que presume finalidade especial de agir. E qual é a finalidade especial de agir? Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Todas as vezes que um tipo penal traz essa expressão,
com o fim de, você tem que satisfazer a finalidade especial de agir. Nesse caso, se a exoneração foi a pedido ou não, isso não interfere no ato jurídico da exoneração. O presidente da República ele não precisa de pedido da pessoa que está no cargo de confiança para que essa exoneração aconteça. Então, o fato de estar lá a pedido não me parece, com todas as vênias aqui, não me parece, com todos os respeitos aqui a quem pensa em sentido contrário, elemento suficiente de tipificação de falsidade ideológica. Por quê? Porque a finalidade especial de agir prevista no artigo 299 não estaria satisfeita. Seria necessário, por exemplo, que essa exoneração só pudesse ser feita a pedido, e o cara não queria. E aí se botasse exoneração a pedido, aí você estava criando um fato juridicamente relevante. Mas, se o presidente da República pode exonerar a pessoa que ela queira ser exonerada ou não, o fato dessa expressão a pedido constar lá pode ser encarado como um erro meramente material, porque se for a pedido ou se não for a pedido, não faz diferença. A exoneração terá o mesmo efeito jurídico válido. Então não houve aqui, me parece, com todos os respeitos a entendimento de sentido contrário, não houve aqui a finalidade especial de agir. Aí algumas pessoas dizem, sim, mas isso pode ser para manipular a opinião pública. Aí é política. Eu não estou discutindo política. Pela 10ª vez, eu estou fazendo uma análise de tipificação. O que o Augusto Aras quer saber é se tem crime. Para ter crime, você tem que tipificar. Para você tipificar, para você reconhecer crime, você tem que ter fato típico, antijurídico e culpável. Eu estou fazendo análise de tipificação. O efeito político que isso vai ter não me cabe discutir nessa live. O que cabe é saber se tem crime ou se não tem. Então, no meu entendimento, eu particularmente entendo que não há essa finalidade especial de agir sendo satisfeita, porque estando aquela informação ou não estando aquela informação, o ato jurídico seria perfeito da mesma forma. Então não faz sentido eu criar um ato juridicamente relevante, porque a informação constando ou não, o ato é pleno e juridicamente relevante, já que a competência é do presidente da República. Então, por aquela parte a pedido, não me parece razoável o reconhecimento do crime de falsidade ideológica. Você tem precedentes no STF, de novo, você tem precedentes no STF e principalmente no STJ, porque como é uma questão administrativa infraconstitucional, normalmente não chega ao STF. Uma série de precedentes de STF e de STJ versando sobre esse fato, sobre essa falha de indicação do motivo da exoneração. Tem casos que aconteceu no Rio de Janeiro, tem casos que aconteceu no Ceará, tem casos que aconteceu na Bahia, vários casos diferentes, aonde houve uma falha de indicação no termo de exoneração do motivo. E foi questionada a validade e o posicionamento é sempre que é válido, porque se é um ato privativo do administrador, o motivo é irrelevante para fins de direito administrativo e, consequentemente, de tipificação penal. Então, falsidade ideológica, por isso, eu não enxergo. Aí vem a questão da assinatura digital. Bom, se você parar para prestar atenção, os ministros, eles não assinam fisicamente os atos. Na verdade, o que existe quando se vai para uma publicação no Diário Oficial é uma assinatura digital do presidente da República e dos ministros da pasta. Essa assinatura não significa, para a publicação no Diário Oficial, não significa que o indivíduo, o ministro ou o presidente ou quem quer que seja, ele entre no sistema e faça o log dele, coloque a senha dele. Isso não acontece, tá bom? É diferente de um processo. Por exemplo, quando o juiz se loga no PJE, ele está logado e quando ele prolata a sentença no PJE, ele assina a sentença. Ele tem que dar o ciente na assinatura da sentença. A publicação de uma lei no Diário Oficial, ela não passa por esse processo de validação expressa da pessoa que está assinando, que seria normalmente o presidente e deixa ver se volta aqui. Voltou. Que seria o presidente e os ministros da pasta.
Nesse caso aqui, me parece que o procedimento do Diário Oficial da União, que é um órgão público, é a imprensa nacional, foi o mesmo procedimento que é adotado diuturnamente para a publicação dos atos do governo federal. É um ato que emana da presidência, por exemplo, de viés econômico, vai lá e aparece o nome do presidente, o nome do ministro da Economia, o nome do presidente do Banco Central e da Caixa Econômica. É um ato automático. Para que isso caracterizasse falsidade ideológica do presidente, seria preciso provar que o presidente da República determinou expressamente à imprensa nacional que a imprensa nacional, quando publicasse o Diário Oficial da União, fizesse constar a assinatura do Moro. Perceba? Por quê? Porque, como eu disse há uns 10 minutos, o crime presume dolo. Não há modalidade culposa no crime. E outra, não existe imputação penal objetiva. Deve existir um nexo de causalidade entre conduta e resultado. As pessoas às vezes esquecem que não é o indivíduo que está na presidência que vai lá no computador e redige o Diário Oficial. É encaminhado pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, os atos, as leis, as portarias, para a imprensa oficial, que é um órgão público, como o SERPRO como uma série de outros órgãos públicos. E esse órgão público monta o Diário Oficial, monta o sistema push de comunicação do Diário Oficial e faz a impressão. Para que a assinatura do Moro, que não é uma assinatura digital mesmo, caracterizar a falsidade ideológica, é necessário que se prove que houve uma ordem expressa emanada pelo presidente da República para o responsável pela imprensa oficial, para que este responsável pela imprensa oficial fizesse constar a assinatura do ex-ministro Sérgio Moro. E aí haveria crime do presidente da República e do responsável pela imprensa oficial. O presidente como mandante e o responsável como executor agindo em coautoria, porque o STF já disse que, pela teoria do domínio do fato, o mandante intelectual responde como coautor do crime, ainda que não execute a conduta principal. Não sendo possível demonstrar esse nexo, a responsabilidade do presidente por falsidade ideológica está limada, está excluída. Restará observar eventual dolo direto ou dolo eventual da pessoa que, na imprensa oficial, fez essa publicação. Perceba a dificuldade de você conseguir fazer essa imputação à figura do presidente. Porque você tem que demonstrar e comprovar nos autos do inquérito a existência de uma ordem expressa carreada de dolo com finalidade especial de agir para que a imprensa nacional fizesse constar a assinatura do Moro. Se isso não ficar comprovado, você vai ter que ir obrigatoriamente nos funcionários da imprensa nacional e comprovar que eles agiram dolosamente, seja dolo direto ou eventual, porque é possível em ambas as modalidades, para fazer aquilo. Não existindo, não tem como tipificar. Mas a investigação não recai sobre a imprensa oficial. A investigação recai sobre o presidente da República. Então, por todos esses motivos elencados, me parece muito pouco provável a possibilidade de tipificação de falsidade ideológica, nesse caso aqui, do 299. Giovanni, você está defendendo A ou B? Eu vou dizer pela quinta vez. Eu estou analisando juridicamente fatos. Não me interessa a quem esses fatos beneficiem ou prejudiquem. Eu estou analisando fatos. Se esses fatos vão prejudicar ou vão beneficiar quem quer que seja, aí a culpa não é minha, a culpa é dos fatos, e eu não discuto com fatos, ok? Então, feita a análise sobre a falsidade ideológica. Aí nós temos a segunda imputação, coação no curso do processo. Artigo 344 do Código Processo Penal, do Código Penal, desculpa. Vamos lá para a coação no curso do processo. Deixa eu pegar aqui o artigo 344. Cadê? Para ler com vocês a letra da lei. Isso aqui é uma aula de crimes contra a administração, porque vários crimes contra a administração que caem em prova de concurso estão relatados aqui. Achei, 344, vou ler letra de lei, tá? Eu estou lendo o código, 344, coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial
policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Bom, para se ter coação no curso do processo, de novo, para se ter coação no curso do processo é elementar do tipo violência ou grave ameaça. A violência está eliminada por motivos óbvios, certo? De novo, a violência está eliminada por motivos óbvios. Não tem violência, violência física. Restará a possibilidade de se imaginar a coação no curso do processo mediante emprego de grave ameaça. Bom, o que é a grave ameaça? A grave ameaça é só ameaça física? É só ameaça de porrada, lapada, chapuletada? Por óbvio que não. Entende a doutrina e a jurisprudência de forma amplamente majoritária que grave ameaça é ameaça de mal real e plausível, seja ele físico, pessoal, profissional ou de qualquer outra natureza. Aqui a imputação seria que, em tese jurídica, de novo, em tese jurídica, o afastamento do diretor-geral seria uma grave ameaça contra o diretor-geral para que esse diretor-geral não designasse suas atividades policiais. Eu vou repetir o conceito de grave ameaça para fins de caracterização de crime no âmbito penal. Mal, injusto e grave. Nelson Grier nos ensina isso desde os anos 50, mas só para nos atermos aos precedentes do STF, se você analisar os precedentes do STF, onde ele trata de grave ameaça apenas em relação ao ano de 2019, em todas as vezes, Marco Aurélio Mello, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Lewandowski, Celso de Mello, Rosa Maria Weber, todos eles têm julgados quando eles se referem a grave ameaça, onde eles dizem, para existir a elementar grave ameaça, seja na coação do curso do processo, seja em qualquer outro crime onde o artigo de lei fala em grave ameaça, deve existir obrigatoriamente a promessa ou possibilidade de mal injusto e grave. A eventual colocação, hipoteticamente colocação, para o diretor-geral da Polícia Federal do seu afastamento é um mal grave? É um mal grave. Não resta dúvida. É o ápice da carreira do policial federal. Mas não é injusto. De novo, não é injusto. Por que não é injusto? Porque aí volta para aquela análise de direito administrativo e direito constitucional. O que é um ato injusto? Um ato injusto é um ato praticado sem um respaldo normativo. Um funcionário público age injustamente quando ele desempenha o ato sem o devido respaldo normativo. Não há ato injusto, por exemplo, se aquele funcionário pode fazer o que a lei lhe estabelece. Eu faço aqui, sempre que eu dou coação no curso do processo, eu faço uma analogia. Qual é a analogia? Imagine só que um oficial de justiça, ele, de posse de uma ordem judicial de reintegração de posse, um OJ, oficial de justiça, de posse de uma ordem oficial, de uma ordem judicial de reintegração de posse, no horário de cumprimento dos mandados judiciais, ele chega numa determinada casa e diz, vocês têm que sair da casa porque eu estou cumprindo a ordem judicial. Aí viram para ele dizer assim, não, a gente não vai sair. Ele disse, se você não sair, nós vamos usar de força policial para lhe retirar. Esse cara está prolatando uma grave ameaça para fins de tipificação de qualquer crime? Não. É uma ameaça de mal grave? Sim. Para quem está dentro da casa é um mal grave. O cara está lá e sair vai ficar sem o teto. Mas não é injusto. Por quê? Porque ele está agindo respaldado por força de uma determinação judicial que na pirâmide de Hans-Kelsen tem força de lei. Perceberam? Que na pirâmide de Hans-Kelsen tem força de lei. Logo, se a lei dá ao presidente da República a possibilidade de nomear ou exonerar na hora que quiser, pelos motivos que achar razoável, ou até mesmo sem motivo, a exoneração é imotivada. Não cabe ao presidente dizer, não é obrigado a dizer o motivo que está exonerando. O mal, a promessa de mal, embora seja grave, não é injusta. Embora se reconheça a gravidade para a Polícia Federal ou para o seu diretor, para o Ministério da Justiça, não há injustiça na exoneração ou em se falar em exonerar, porque se trata de competência do presidente da República.
Então, a elementar aqui para a caracterização da coação do custo do processo não se manifesta, na minha opinião. Ah, Giovanni, mas por analogia, não se admite analogia em mala e parte para fins de tipificação. É possível analogia em bona parte, analogia em médios para exclusão de crime. Isso não se discute. Isso é prego batido e ponta virada. É possível analogia em mélios para melhorar, em bona parte para fins de excluir o crime. Mas analogia em mala e parte, em pejos para fins de tipificação, vai de encontro a qualquer lógica do direito penal. Então não há de se aplicar analogia aqui, há de se aplicar a ideia de que, se cabe ao presidente da República fazer essa exoneração, essa nomeação, o mal, embora grave, não é injusto. E o artigo 344 traz uma partícula aditiva, traz uma partícula alternativa, usar de violência ou grave ameaça. Estamos discutindo grave ameaça. O que é grave ameaça? Mal, injusto e grave. E, partícula aditiva, é grave, mas não é injusto. Então não é grave ameaça. Não sendo grave ameaça, não tem tipo penal. Eu não satisfiz elemento essencial de tipificação, eu não satisfiz o primeiro substrato do crime, que é o elemento do fato típico. Então não me parece como caracterizar aqui coação no curso do processo. Eu achei de tudo a coisa mais irrazoável. Eu não vou dizer mais irrazoável, que pode parecer ofensivo. A mais descabida de todas as eventuais imputações para fins de investigação, de todas que foram feitas, essa de coação no curso do processo, ok? Mas, mais uma vez, eu não sou o senhor da verdade, isso é a interpretação jurídico-penal que eu faço da análise do dispositivo normativo. A próxima, Advocacia Administrativa 321 do Código Penal Brasileiro. Advocacia Administrativa, vamos para lá. 321, deixa eu ver que horas são, vamos lá. Letra de lei, tá bom? Eu estou lendo aqui a letra de lei, artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Vamos pegar aqui o verbo nuclear do tipo. Qual é o verbo nuclear do tipo? Patrocinar. Patrocinar aqui é no sentido advocatício mesmo. Quando você contrata um advogado, quando você constitui um advogado, você está pagando alguém para ele ser o seu patrono ad causa. O que é o seu patrono ad causa? É a pessoa que vai defender os seus interesses perante todos os outros. É tanto que existe um crime de tergiversação. O advogado que não defende os interesses do seu constituinte acima de todos os outros interesses comete crime. Se você, por exemplo, estiver num júri e ficar claro que o defensor não está fazendo o seu melhor para defender o seu cliente, o juiz lá do júri pode declarar o réu indefeso, suspender o júri e nomear outro defensor. Por quê? Porque a ideia é que quando você está patrocinando advocaticiamente o interesse de uma pessoa, você vai diligenciar de todas as formas que você puder dentro da administração pública, porque isso aqui é um crime próprio. O artigo 321 é um crime próprio, é um crime que presume a qualidade especial de ser o sujeito ativo um funcionário público. É possível a participação de pessoas estranhas ao quadro da administração, é possível a participação do particular, mas não é possível a coautoria. Você tem que ter um funcionário público. Você vai partir da premissa que esse funcionário público ele está trazendo o interesse privado acima de todo o interesse da administração a qual ele está vinculado. Nesse ponto aqui, certo? Eu preciso chamar a atenção de vocês para 2 detalhes. Existe uma divergência doutrinária sobre o crime de advocacia administrativa. Vocês não vão achar jurisprudência recente. Por que vocês não vão achar jurisprudência recente? Porque como é uma infração de menor potencial ofensivo, normalmente acaba no juizado e normalmente acaba em transação penal. Porque a pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Dificilmente você vai ver uma advocacia administrativa virar ação, ao que dirá recurso a Tribunal Superior. Então você não tem jurisprudência aqui de STJ e STF para solucionar essa celeuma.
Não tendo essa jurisprudência, a gente vai ter que recorrer, obviamente, à doutrina. E aí existem dois segmentos doutrinários aqui. Quais são os dois segmentos doutrinários? Parte da doutrina entende que para que você tenha advocacia administrativa, você precisa que todas as ações desempenhadas pelo funcionário público, ou a grande maioria das ações desempenhadas pelo funcionário público, se destinem muito mais a atender interesse privado do que interesse público. Essa é a primeira corrente. Se for uma ação pontual do funcionário público, não haveria a possibilidade de caracterização de advocacia administrativa. Seria crime de advocacia administrativa. Seria mera infração administrativa que se resolve através de PAD, de procedimento administrativo disciplinar. Eu sei que o presidente da República não está sujeito a PAD. Eu sei disso. O professor está dizendo que o presidente pode responder um PAD. É óbvio que não sou idiota. Eu estou dizendo que, na doutrina, um segmento doutrinário entende que para se reconhecer o crime de advocacia administrativa, é preciso que fique comprovado no caso concreto, na casuística analisada, que o funcionário público ele está utilizando a maioria dos seus atos, do seu tempo, do seu esforço, das suas diligências para atender interesse privado, quando, na verdade, ele deveria estar usando para atender os interesses da administração. Se não há essa supremacia do trabalho do servidor na defesa do interesse privado, em detrimento do interesse da administração, se o que há é um ato apartado eventual, não haveria crime, haveria mera infração administrativa sujeita ao procedimento administrativo disciplinar. Essa é a primeira vertente. Segunda corrente doutrinária. A segunda corrente doutrinária entende que esse crime pode ser caracterizado por ato único, que é possível, mesmo que não haja essa habitualidade, mesmo que não haja essa repetição da conduta, essa conduta costumeira, cotidiana e citadina, ainda que o patrocínio do interesse privado seja um patrocínio eventual e esporádico, para uma segunda corrente doutrinária, estaria clara e reconhecida a caracterização do crime de advocacia administrativa. Em outras palavras, a discussão aqui é se seria um crime habitual ou um crime não habitual. Parte da doutrina presume que é necessária a demonstração da habitualidade. Parte da doutrina entende que não é uma questão de habitualidade, não é habitual. Qual é a doutrina majoritária? A doutrina majoritária é pela habitualidade. Eu não concordo com isso. Eu, professor Giovanni Moraes, entendo que o crime pode ser praticado com atos eventuais. Eu não acho que pode ser praticado com ato único. Ato único seria demais também. Mas ele pode ser praticado com atos eventuais. Aí eu sempre dou um exemplo nas minhas aulas, que é o seguinte. Eu digo assim, imagina só a pessoa que teve o seu curso superior de Direito patrocinado por um padrinho que é dono de um grande escritório de advocacia. E essa pessoa se formou em Direito e estudou para concurso patrocinado por esse padrinho, dono do escritório de advocacia. E ele passa num concurso para analista judiciário do Tribunal de Justiça. Se essa pessoa é analista do Tribunal de Justiça e essa pessoa está lá trabalhando, ela está trabalhando para o TJ, para o tribunal. Suponha que esse padrinho dela ou alguém desse escritório chega por lá e precisa peticionar um processo, precisa despachar. O funcionário que foi financiado a vida todinha por esse escritório para poder estudar e passar no concurso, ele para tudo que está fazendo, se levanta e vai lá e atende na frente dos outros tudinho aquele escritório. Se ele faz isso uma única vez, não há crime, na minha opinião. Se ele faz isso todas as vezes que o escritório lá aparece, ainda que for uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, existiria advocacia administrativa ao meu sentir, na minha percepção. Mas eu preciso dizer que eu sou doutrina minoritária. A minha ideia de que é possível a caracterização da advocacia administrativa por atos não habituais é posição minoritária da doutrina. A posição majoritária, eu acho que é Bittencourt, Pacelli, quem mais? Rogério Greco, Guilherme de Souza Nutti, Cláudio Brandão, que me vem à cabeça agora assim, Roque de Brito Alves,
Fábio Rocha, a posição majoritária da doutrina é pela necessidade de habitualidade. Se houver a necessidade de habitualidade, não há de se falar aqui em advocacia administrativa, nessa imputação. Se o entendimento for pela não necessidade de habitualidade, em tese jurídica, seria possível sim se discutir a advocacia administrativa, que se ficar comprovado que o interesse, e aí tem que comprovar o dolo. Se você superar a questão da habitualidade, de novo, se você superar a questão da habitualidade, você teria que comprovar o dolo de que no ato, que é um ato privativo do presidente, o interesse de patrocinar, a busca por patrocinar interesse privado. Então, eu acho que a primeira discussão que vai ser feita aqui é se é habitualidade ou não. Certo? E não tem jurisprudência de STJ e STF sobre isso, porque, insisto, é infração de menor potencial ofensivo. Quando tem muito, tem uma suspensão condicional do processo. É lá a rito da lei 9.099/95, é GECRIM, é juizado especial, é rito sumaríssimo. Ninguém vai chegar no tribunal com causa dessa. Mas, partindo-se da premissa que a doutrina minoritária seja seguida, que atos não únicos, mas eventuais caracterizam o crime, ainda seria necessário a demonstração do dolo, que aí eu não sei como vai ser demonstrado. Mas esse crime aqui é um crime, sim, que é mais razoável se fazer a investigação dele, embora eu acho que num processo ele não se sustenta. A investigação é razoável de ser feita, mas num processo ela não se sustenta. Por quê? Porque para você discutir a habitualidade ou não num crime que a pena máxima é 1 ano e prescreve com 3, prescreve no caso com 4, se a pena máxima é 1 ano ele vai prescrever com 4, o tempo que você leva para discutir essa habitualidade no STF, o crime já prescreveu. É o entendimento que eu tenho. Bom, nós vamos passar para a próxima imputação. Tem gente perguntando aí sobre a questão dos prints, tá certo? É uma questão processual que eu falo depois. A próxima imputação é a obstrução de justiça. Essa aqui é que eu acho a mais complicada de todas. Por quê? Bom, a gente tem 2 minutos de transmissão, certo? O Instagram vai derrubar a transmissão. Eu não sei se vocês estão gostando, eu realmente não consigo ler as mensagens que vocês mandam. Se vocês estiverem gostando, eu vou derrubar essa transmissão, porque senão o Instagram vai derrubar, e vou começar uma parte 2. Eu vou começar uma segunda parte da transmissão. Se você tiver interesse, vem para essa segunda parte, beleza? E aí se você vier para a segunda parte, só lhe peço um favor, assim que você entrar, dá o like, porque aí o Instagram precisa mostrar para o resto que eu comecei a segunda, ok? Aí no início dessa segunda eu vou falar sobre obstrução de justiça, vou falar também sobre corrupção passiva privilegiada, sobre denunciação caluniosa, se seria possível imputar o Moro, e sobre a questão dos prints. Eu estou derrubando aqui e estou indo para a próxima, ok?